Shabbat Shalom, eu sou Kátia Milice, esse é o Cabala Descomplicado. Eu estava em débito com vocês, porque fazia umas 3 semanas que eu não falava sobre a Parashá, mas esta semana eu vou falar da porção de Miquetes. Miquetes está em Gênesis 41, começa na página 118, a porção que eu vou explicar, que é através da energia de Esolde, apesar que tudo que nós estamos falando, tudo tem a ver com Esolde. Porque quando a gente fala de José o Justo, a gente está falando da esfera de Esolde. O que eu vou explicar está em Gênesis 43, versículo 16, que vai até o versículo 29. De Gênesis 43. Mas essa porção começa no Gênesis 41 e vai até o Gênesis 43, tá bom? Quem quiser ler toda a porção. Miquetes traz a energia do que a gente adora, sucesso financeiro, né? Mas o que é o sucesso financeiro? O sucesso financeiro é quando você consegue trabalhar a consciência do dinheiro de tal maneira que você viva bem, de uma forma próspera, e você ainda coloca toda a vida em ordem, ou seja, honra todos os compromissos e ainda te sobra para uma aplicação, um investimento, para aquisição de um bem, para que você tenha o controle do dinheiro. O sucesso financeiro é quando você controla o dinheiro e não o dinheiro te controla. Essa Parashá de hoje é uma Parashá bem importante. Não é só porque ela traz a energia do sucesso financeiro, não. É porque nós estamos falando sobre um sonho, né? Um tipo mediúnico. José o Justo, assim como a esfera de Esolde. A esfera de Esolde está ligada à sexualidade, está ligada à prosperidade, mas principalmente os nossos dons mediúnicos. José o Justo tinha diversos dons mediúnicos, né? Ele até tinha o dom da incorporação da luz. Mas um dos dons que ele tinha muito forte era o de sonhar, de interpretar os sonhos e também de sonhar. Aqui nós vamos falar do sonho que o faraó teve e que José o Justo interpreta de uma forma bastante cabalística. Vocês sabem que neste momento José o Justo está preso, né? Ele foi preso porque ele caiu numa armadilha que a mulher do chefe lá do comandante do faraó colocou ele, porque queria seduzi-lo, e ele negou, né? Ele freou a má inclinação de cometer o adultério de uma pessoa que só o ajudava. Então, com isso, ela fez uma armação e ele acabou por ser preso. E durante esse período que ele fica preso, ele comete uma transgressão às leis. Ele se lembra de uma pessoa que é um dos chefes lá do cárcere que ele está, e pede para essa pessoa falar para o comandante lá, o Potifar, sobre ele. Então, esse é o primeiro erro que ele comete. Ele deposita toda a confiança dele
numa pessoa, ao invés de depositar a confiança dele em toda a espiritualidade que o sustentava. Sabe aquele amigo que você confia pra caramba, então você fala... Você conta a história da sua vida para ele. Você fala, não, esse meu amigo vai me ajudar em tudo que eu precisar. E de repente esse seu amigo, não porque é ruim, não por sacanagem, mas por um momento acaba te decepcionando. Né? Porque nós somos encarnados, somos de carne e osso, temos corpos inferiores e corpos superiores, e muitas vezes nós nos deixamos nós acabamos se deixando levar pelo ego, pelo elítrio, e depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no ser encarnado, ao invés de depositar toda a nossa confiança num ser espiritual, na espiritualidade, nos mentores, na luz que brilha dentro da espiritualidade, no nosso anjo, nos nossos orixás. Às vezes, aquele nosso amigo daquele momento, ele vai ser apenas um emissário de toda essa egrégora, mas não é ele que vai te providenciar aquilo, é a espiritualidade que você confia. E como eu estava te falando, às vezes você tem aquele amigo que você confia pra caramba e de repente o cara te decepciona. Esse amigo é culpado por isso? Não. Quem é culpado por isso, se é que existe um culpado, né? É você que depositou uma confiança excessiva em alguém que é tão humano quanto você. Nós temos que ter fé e dar crédito e confiança na espiritualidade, nos nossos mestres, nos nossos mentores, nos mensageiros de Deus. Então esse foi um erro que José o Justo cometeu. Ele confiou que uma pessoa ia ser a solução para a vida dele e não a espiritualidade. Claro, ele estava num momento de aflição e se deixou levar pela dúvida, né? Porque qual foi o erro dele? Não foi confiar no cara e o cara não fazer e ele ficar chateado com isso. O erro dele foi o depósito da confiança num ser ao invés da espiritualidade, se deixar levar pela dúvida. Durante todo esse período que José o Justo ficou dentro da prisão, a Torá deixa bem clara que ele ficou 22 anos. Isto quer dizer o seguinte, que ele se preparou por um período tendo acesso metafisicamente e espiritualmente nas 22 letras cabalísticas. Ele aprendeu ao uso das 22 letras cabalísticas. E essas 22 letras está ligada ao quê? Está ligada à astrologia, né? Tudo foi criado pelo verbo. Está ligado aos 72 nomes de Deus. Está ligado a uma prece poderosa, que é o Ana Bekoar. Está ligado, eu estou dizendo as letras cabalísticas, não estou dizendo que tudo isso tem 22 letras, tá? Está ligado à astrologia cabalística, está ligado às lâminas do tarô, está ligado aos 22 caminhos da árvore da vida. Então, como ele teve muito tempo, ele usou este tempo para um aprimoramento espiritual. E aí chegou o momento que o rei lá teve o sonho dele e que José o Justo vai e interpreta de uma forma
que dá confiança ao rei de que o Egito passaria 7 anos de uma imensa prosperidade e 7 anos de escassez, que é a história das vacas lá. Por causa dessa premonição, por causa dessa interpretação do sonho, José o Justo é libertado dessa prisão. E o rei, o faraó, dá uma das suas concubinas lá, não sei direito quem foi, para ele se casar, que é Osanate. Osanate era uma sacerdotisa da deusa Nut. A deusa Nut, que é uma deusa egípcia, ela é a deusa da astrologia. Essa sacerdotisa, ela tinha o dom aprendido através da deusa lá, desenvolvido pela deusa Nut, pela tribo, né, ou pela escola, vamos chamar de escola, pela escola espiritual da deusa Nut, ela aprendeu a interpretar os céus. Ela seria hoje uma astróloga. Ela fazia o que hoje os astrólogos fazem. Ela faria um mapa astral. E ela interpretava esse mapa astral. E nada é por acaso. Ele estudou todo esse processo. Talvez faltava alguma coisa para completar. E aí o que Deus faz? Deus vai lá, Deus e toda a espiritualidade coloca na vida de José o Justo uma pessoa que poderia contribuir para o crescimento espiritual dele. Colocou essa sacerdotisa para ajudá-lo no aprimoramento de ler os céus. Por quê? Porque José o Justo, não sei se vocês se lembram, mas ele é neto de Abraão. E Abraão foi um dos maiores astrólogos da antiguidade. O livro da formação, o Sefer Yetzirah, foi escrito por ele, né? O arcanjo Ratziel deu para ele o ensino, né? O arcanjo Ratziel ensinou Abraão a interpretar os céus e a superar as negatividades. Por exemplo, eu não sou boa em astrologia, tá, gente? Mas a gente sabe que agora, dia 21, tem uns aspectos aí no céu que trazem aspectos positivos e negativos. Só que esses aspectos positivos nós podemos canalizar para o nosso bem-estar. E não só nosso, mas de toda a humanidade. E os aspectos negativos nós temos que transpassá-los. Para isso você precisa aprender a lidar com toda a parte, vamos chamar hermética, da Kabbalah. Que é a parte mágica, né? É por esse motivo que o mestre Saint-Germain e todos os mestres manipulam rituais. Se utilizam de aspectos físicos, por exemplo, uma farofa para Exu. Se utiliza desses aspectos físicos para transformar em nossos corpos físicos e transpassar as negatividades dos aspectos cósmicos. Eu sei que parece um pouco confuso, mas se vocês pararem e analisarem todos os rituais que são feitos, inclusive as transmutações, né? Quando você tem muitos aspectos negativos no seu mapa astrológico, você deve escrever atrás da transmutação. Por exemplo, quadratura deste planeta com este planeta. Tudo isso que traz aspectos negativos devem ser colocados para ser transmutados e transformados.
Ou através da transmutação, ou através de ritualísticas específicas para, tá bom? E José o Justo aprendeu tudo isso. Ele desenvolveu todos estes potenciais mediúnicos. Dos segredos que essa paraxá traz é sobre você fazer doações no Shabat. Vocês sabem que os judeus, eles têm um cofrinho e quando dá um certo horário, a partir da tarde, da sexta-feira, a mulher pega 3 moedinhas e coloca dentro deste cofrinho. E isso daí é um código que está neste momento. Vou ler para vocês o que está escrito no Zohar. Diz assim. Só um momento. Venha e veja. Esta palavra que sai da boca do ser humano sobe e desperta. Um despertar em cima, ou para o bem ou para o mal. E é esse que se senta no prazer da Shabat. Lhe é proibido despertar coisas profanas, pois ele causa um dano no dia sagrado. Esse que se senta na festa do rei, não é adequado que abandone o rei e se ocupe com outro. Ou seja, isso daí tudo que está aí codificado, ele diz o seguinte: no dia de Shabat, você não é aconselhável fazer doações. Mas não quer dizer que você não possa passar por momentos muito prazerosos, nas quais nós fazemos um ato de caridade, uma TCDK, como também por um ato negativo, e que você também precisa fazer um ato de TCDK, que é por aquelas moedinhas que a gente põe. Esse Shabat nos ensina isso, que você tem que ter um cofrinho, um envelope, um vasinho, sei lá, o que você quiser. E todas as vezes, para abrir o sucesso financeiro, antes do pôr do sol da sexta-feira, você pega 3 moedas ou qualquer espécie em 3. Não é, por exemplo, uma nota de R$2 e uma moeda de 1. Não é isso. São 3. Ou 3 moedas, ou 3 espécies, 3 notas. E coloca separado. Isso é em todos os Shabats, não é só esse. E você pode, ao final do mês, ou ao final do ano, você pegar este valor, transformar em dinheiro e fazer doações, tá bom? Isso é sempre. Aliás, isso daí está até no livro Criando Prosperidade pela Cabala. Nesse livro nós explicamos isso, que existe um TCDK que é feito em todos os Shabats, que é para prolongar o sucesso financeiro na sua vida por gerações. É para não haver, assim, uma parte da família, vamos supor, os seus pais eram extremamente bem de vida. Os filhos já não são. Os netos menos ainda. Tá? Então, é no Shabat que a gente faz com que a energia do sucesso financeiro se propague por diversas gerações, através deste ato. Agora, é claro, né, gente? Isso também é um estado de consciência. Não adianta você pegar lá, separar todo o Shabat, as 3 moedinhas, e cometer outros erros. Porque só isso não vai transformar. É preciso uma transformação de consciência, né? É preciso entender o significado da consciência da prosperidade.
É preciso saber respeitar a energia do dinheiro. É preciso saber que tudo vem de uma fonte superior, que nós aqui somos apenas administradores desta fonte. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar de Miquetes. Miquetes, para quem não sabe, quer dizer no fim. É o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Essa paraxá sempre abre a lua nova de Capricórnio. Capricórnio, ele traz a letra Ain, Beit, não sei se vocês lembram. Ain é 70, Beit é 2, 72. Então, durante o mês de Capricórnio, é importante visualizar todos os dias os 72 nomes de Deus. Porque um dos ticuns de Capricórnio é a inveja. Então é preciso transformar o teu olhar da inveja perante a vida material do outro. O capricorniano, ele precisa aprender que ele pode prosperar e as outras pessoas também. Infelizmente, não vamos dizer que são todos, mas muitos dos capricornianos têm em si a raiz do só eu tenho que ficar bem, as outras pessoas não precisam. Eu tenho que estar sempre melhor do que todos, né? Eu quero somente para mim. Então, esse mês, todos nós temos este olhar negativo. E é através da cura, a cura deste olhar se dá pelos 72 nomes de Deus, pela visualização dos 72 nomes de Deus. Ain é olho e Beit é casa, é o olhar interno. A gente tem que olhar para dentro de nós e vermos se, quando a gente vê alguém próspero, que sentimento isso te traz? Quando você vê teu irmão com um carro novo, ou teu amigo, ou teu colega de trabalho, que sentimento isso te traz? De, poxa, só ele fica bem, para mim nada dá certo? Ou, que legal, o cara conseguiu, que ótimo, que você prospere cada vez mais. Se você pensa dessa forma, o teu olhar está retificado. Mas se lá no fundo da tua alma você fala, caramba, só as pessoas que conseguem tudo, eu nunca consigo nada, você precisa retificar o teu olhar através de Ain Beit. Como eu disse, essa paraxá é do sucesso financeiro. Eu aconselho a vocês que façam um bolo de mel e compartilhe com as pessoas. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Miquetes significa no fim. Isto indica o término de um processo, o fim de uma iniciação. Qual foi a iniciação de José o Justo? Nas 22 letras. Na paraxá, Iosef havia passado por um processo iniciático de privação, quando ele esteve preso. O que é comum no caminho espiritual. Muitos dos desafios que nós passamos é para que haja um refinamento. Iosef, José o Justo, representa Isolde, que está relacionado ao fundamento da vida espiritual. É as tuas convicções, os teus valores, é reconhecer quem são os seus verdadeiros mestres. Às vezes vocês batem palma com uma intensidade enorme por uma pessoa que não te deu todo o amparo espiritual. Né? Isolde traz todas essas reflexões. Quem é teu verdadeiro mestre? Quem é aquele que te pegou
lá e te ensinou desde o beabá aonde você está hoje. Isolde está ligada também aos mistérios espirituais. Todas as ritualísticas, né? Está ligada a Isolde. Isolde significa habilidade de decifrar esses mistérios. Quer dizer, é através de Isolde que a gente desenvolve o processo de manipular energias. Movimentar as energias através dos nossos mentores. Malkuth vem representar a realidade residual, ou seja, a materialidade e a limitação do mundo físico, que é Mitzrayim, que é o Egito. Toda vez que nós estamos falando do Egito, nós estamos falando de um processo de mundo físico limitado, de 1%, de uma percepção limitada, de uma realidade distorcida, de dualidade. E Isolde é o primeiro passo pelo qual o discípulo começa a sair desse processo, avançando para o próximo nível. Ou seja, quando a tua consciência entra em Isolde, você já começa a perceber a diferença entre o material e o espiritual. Você já começa a perceber que tudo é energia. Tudo que você movimenta neste mundo tem uma energia e toda energia deve ser trabalhada e respeitada. Não se brinca com a energia, nem de ninguém e nem de situação nenhuma. É perigoso. É interessante perceber que nesta paraxá estudamos a inter-relação destas duas sefiró, Malkuth e Isolde. Eu estou lendo o que eu escrevi, tá bom? A conexão que se faz nesse Shabat é de êxito financeiro, o que está claramente ligado ao tema, né? Miketz quer dizer no fim. Por quê? Às vezes você está saindo de um processo de escassez, né? E entrando num processo de ilimitação, abrindo a tua consciência da prosperidade. Ó, José o Justo viveu em cativeiro durante 22 anos, o que representa a necessidade de se conhecer e dominar as 22 energias da criação. Para sair da condição de aprisionamento do mundo físico, deve-se aprender a contemplar, a permutar, a manipular os códigos da criação, através de um trabalho e desenvolvimento espiritual. Isto claramente liga-se ao fato da parnassá, da prosperidade e ao ato do compartilhar. É o sustento divino, que tudo que você tem, a tua prosperidade, os teus bens, tudo vieram de um processo espiritual. Você é apenas um administrador. Então, cuide direito, porque assim você terá por gerações. Para vocês verem mais um pouquinho. O faraó dá Osnat a Yosef por mulher. Osnat significa a que pertence a Nut, que é a deusa egípcia da astrologia dos céus. Quando Yosef penetra em Daat, ele modifica o padrão robótico da astrologia. Quer dizer, a gente não pode se deixar condicionar por essa astrologia superficial, né? Vai ter um aspecto negativo e eu vou ser influenciado, então eu vou ficar lá na zona de conforto, não vai ter jeito mesmo, eu vou ter que passar por isso. Não. Você pode
trabalhar e transpor isto de alguma forma, ou através de rituais de transmutação, ou através de energizações, ou através de escolhas, né? Ou através de escolhas, ou através de toda a tua ferramenta cabalística e espiritual, mas sempre há uma forma. Então, esse aspecto todo aí que está aí, vindo aí, essa grande fenda que se abre, que para alguns estão dizendo que é o início da era de Aquário, mas a gente sabe que não é bem isso, né? Que o apogeu da era de Aquários vai se dar mais ou menos lá em 2023, né, 2025 e tal. Mas no céu vai se formar, com aspectos planetários, uma estrela de 5 pontas. O que é uma estrela de 5 pontas? É a figura do homem, que é regido pelos 4 elementos, né? Então, assim, tem muita coisa boa vindo e muita coisa negativa para ser transmutada. Mas a gente deve ter confiança na espiritualidade de que tudo vai dar certo. Pois é, então é isso. Até a semana que vem. Beijo, Rosa. Fiquem com Deus. Eu não sei, mas provavelmente a semana que vem eu não vai ter Paraxá, porque é dia 25, é Natal. Se nós não nos falarmos até lá, que os anjos abençoem o Natal de cada um de vocês, que muitos anjos chegam até vocês. Hoje também nós estamos numa festa cabalística, né? Já estamos quase terminando, por sinal. Que é o Hanukkah, que é a festa das luzes, é a manifestação da luz. E quem manifesta é sempre a mulher, né? A mulher é a manifestação da luz através dos anjos, da rainha da Shabbat, né? Da deusa, do aspecto feminino de Deus. Então, feliz Hanukkah, feliz Natal, que os anjos abençoem a vida de todos, que os mestres tragam bênçãos divinas, de saúde, de felicidade e de muita prosperidade, com vida boa para todos vocês. Beijo!